Olá a todos, a gente está aqui hoje com a Isis, que ela é fundadora da Associação Brasileira de Síndrome de Rett, eterna presidente da associação. Isis, obrigado. Em primeiro lugar, eu quero agradecer muito, porque o apoio da Tismo com a gente tem sido muito importante e tem valorizado o nosso trabalho. Eu sou Isis, eu sou mãe de 4 mulheres, meninas, uma delas com síndrome de Rett, que é a mais nova, a Catarina. Eu me casei com 19 anos, tive minhas 2 primeiras filhas, mudei para os Estados Unidos, acabei tendo uma filha nos Estados Unidos e voltamos ao Brasil, e aí eu tive a Catarina. E desde o começo da minha adolescência eu sonhava em ser arquiteta, mas eu não estava conseguindo, a dificuldade das faculdades na época, e me tornei mãe muito cedo e fui me dedicando às meninas, né? Sim. Mas eu fiz artes plásticas, eu estudei na FAAP, estudei na University of North Carolina e depois acabei na PUC. O que era muito interessante é que eu entrava na faculdade, eu engravidava. Aí eu parava, aí eu entrava de novo e engravidava de novo. Então, foi o maior fertilizante da minha vida, foi a faculdade. Foi a faculdade, ambiente acadêmico, né? E, então, aí nasceu a Catarina e eu comecei aí a lutar pela Catarina e pelas meninas com síndrome de Rett. Ótimo, ótimo. A gente vai falar bastante sobre isso, Isis. Eu queria que você começasse contando como é que foi o diagnóstico da Catarina, né? Ela tem síndrome de Rett, é uma síndrome rara. Contando como é que foi o diagnóstico da Catarina e como é que foi esse impacto, né, na sua vida, na vida da família de vocês, como vocês lidaram com isso, porque eu imagino que era algo muito desconhecido algum tempo atrás, né, Isis? Sim. A Catarina, como eu falei, foi a 4ª filha, ela nasceu normal, Apgar 10, linda, balbuciou, engatinhou, comia com a mãozinha, era uma criança feliz, normal, linda. De repente, a gente começou a perceber que tinha alguma coisa errada, ela estava muito hipotônica, não ganhava peso. E aí nós começamos a procurar os médicos e ninguém sabia o que estava acontecendo, até que nós levamos a Catarina para os Estados Unidos, onde nós tínhamos o pediatra que tinha cuidado das minhas filhas quando eu morei lá. E eu levei a Catarina para lá, na Duke University, e eles não fecharam o diagnóstico na ocasião. Mas eles disseram, com todas as letras, que ela seria retardada mental. Que era o termo usado na época, Era né? o termo usado na época. Que se ela não alcançasse o desenvolvimento até o 7º ano de vida, que a gente poderia desistir, porque ela não iria alcançar. Quando nós voltamos, eu me lembro, eu e meu marido no avião, a gente não sabia exatamente como é que a gente ia falar isso para as meninas. Porque as meninas já tinham 13, 12 anos, a outra já tinha 4, e elas estavam na expectativa de que a gente... ir para os Estados Unidos é solução, né, na parte médica. Então elas estavam rezando, fazendo promessas para que as coisas dessem certo. E nós íamos chegar e aquilo não era bem o que a gente estava esperando. Então, a gente não sabia exatamente como falar para elas que a Catarina seria uma menina com problema. Mas a gente não sabia ainda o que era. E aí a gente tentou, sempre que possível, até hoje, levar uma vida dentro da normalidade, como se usa hoje uma família típica, né? Não deixar que o problema... sei lá... refletisse no cotidiano exatamente, de vocês. refletisse no nosso cotidiano, que elas tivessem uma família igual às amigas, entendeu? Sim. Então, foi isso. Eu não acho que teve nenhum trauma. Mas pessoalmente, eu demorei muito para aceitar. Muito. Eu demorei muito. Eu não podia falar o nome da Catarina durante, sei lá, os 4, 5 anos da minha vida, que eu chorava. Eu chorava. Eu não me conformava. E as coisas mudaram depois que eu fundei a Abrit. Perfeito, a gente já vai falar da Abrit, né? Tá bom. Já.
Isis, você falou desse diagnóstico inicial aí de deficiência intelectual, né? Que na época eles usavam esse termo, né? De retardo mental. E você ainda não sabia que era síndrome de Rett, né? Como você chegou nesse nome mesmo, né? De falar assim, minha filha tem síndrome de Rett. Eu acabei procurando o Dr. Salomão, que era um médico nosso, desde que a Catarina era pequena, e voltei lá para dizer para ele minha vontade de ir para São Paulo. Que é o Dr. José Salomão Schwartzman, que é médico neuropediatra, né? Exatamente. Bem famoso, muito enfim, famoso. uma autoridade aí no assunto. E nesse dia, ele fez o diagnóstico. Nós entramos no consultório dele, ele falou, olha, por coincidência, acabei de receber essa revista de neurologia e tem um caso descrito pelo Dr. Sérgio Rosenberg, que é o caso da sua filha. E ele fez uma xerox da revistinha e deu para nós. Acho que foi o dia mais difícil da minha vida, porque o que eles descreviam ali da síndrome de Rett era muito, muito grave. Era tudo que ninguém quer para um filho. Então, ela não ia andar, ela não ia falar, ela ia ter escoliose, ela ia ter hiperventilação, ela ia ter convulsão, ela ia ter problema intestinal, problema gástrico, enfim, tudo. Então, eu me lembro que eu chorei muito, 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 muito. Então, nesse momento, eu fiquei sabendo que a Catarina era portadora da síndrome de Rett. Mas fiquei absolutamente perdida, porque ninguém sabia o que era síndrome de Rett. Os médicos desconheciam, os terapeutas desconheciam, eu não sabia. Aí, o que aconteceu? Como diz o nosso escritor Rubem Alves, que diz assim, às vezes as coisas que dão errado levam a gente a dar as coisas certas. Então, a Catarina teve desidratação. E a gente teve que interná-la porque ela estava mal. E nós estávamos no hospital lá no Rio, na Lagoa, e um médico entrou e perguntou para mim, o que ela tem? Eu falei, ela tem síndrome de Rett. Aí ele falou assim, síndrome de Rett? Você conhece a Associação Internacional sobre a Síndrome de Rett? Eu falei, não. Ele falou, pois eu vou conseguir o contato para vocês. Ele saiu, voltou e veio com o telefone da Associação Internacional da IRSA. E foi lá, então, que nós acabamos entrando em contato com eles e nós fomos até eles. E eu imaginei, porque nós fomos para lá, assim, vamos procurar um remédio, deve ter um remédio, deve ter uma terapia especial, deve ter uma escola. A gente estava nós estávamos cheios de questionamentos, que a gente tinha certeza que ali a gente ia encontrar as respostas. Quando nós chegamos lá, por nossa surpresa, era uma casa de família e a grande International Rett Syndrome Association era no porão. Uma máquina de xerox só. Mas nós fomos tão bem recebidos, tão acolhidos. Eles ficaram com a gente assim a tarde inteira. Ele, o marido e a menina dela, com síndrome de Rett, que hoje deve estar com 50 e tantos anos, a Stacy. Nos deram camiseta, nos deram livros. Foi um acolhimento total. Mas as perguntas que nós tínhamos, nenhuma resposta. Não tinha remédio, não tinha cura, não tinha nada. Quando nós saímos da casa, eu olhei para meu marido e falei assim, nós não estamos sós agora. A gente tem um grupo que a gente pode se apoiar. E a gente tem que fazer isso para as famílias no Brasil. E foi aí, então, que surgiu a ideia de criar a Abrit. Porque eu me lembro que eu era muito tristonha, eu era muito infeliz, e eu comecei a imaginar como que as mães, porque a gente sabe que a classe mais humilde, carente, também tem crianças com síndrome de Rett, e também tem muitos problemas, e também tem muito mais dificuldades do que a gente. Porque meu marido trabalhava em multinacional, eu tinha motorista, eu tinha tudo, e eu sofria muito, então eu imaginava, e essas famílias que não tem nem o que comer? Então eu me sentia assim, quase com uma obrigação de apoiar essas famílias. Por isso que a gente fundou a Abrit. Perfeito, perfeito. A síndrome de Rett, Isis, ela ela vem de uma mutação genética, né, no gene MCP2, Isso. né?
Isso hoje já está muito bem delineado, né? Naquela época, acho que ainda estavam se descobrindo, né, as características, né, dessa condição e tudo mais, né? Então, eu imagino que quando você foi atrás de informação, tinha muito pouco informação, né? Mas antes da gente só entrar na ABRIT mesmo, né, na Associação Brasileira de Síndrome de Rett, que você já contou aí o comecinho da historinha, queria só que você dissesse assim, como você avalia a Catarina, a Isis antes da Catarina e depois da Catarina? Porque eu imagino que a sua vida, tenha mudado consideravelmente antes e depois, né? Como pessoa, como ser humano, como valores, enfim, tudo mais. O que você diria? Eu acho difícil fazer uma avaliação de quem eu era e de quem eu sou, porque eu não sei o que eu seria se não fosse a Catarina, né? Então, eu não sei. Eu sei das coisas maravilhosas que aconteceram por conta da síndrome de Rett. Uma delas é o número de pessoas envolvidas e amigos que nós fizemos. Amigos sinceros, de 30 anos, que a gente chora junto, que a gente ri junto, que a gente apoia. Então, é uma coisa assim grande, sabe, que a gente aprendeu a transmitir. Então, essa amizade, essa coisa boa, talvez a gente aprender a entender o próximo, porque a gente aprendeu a nunca julgar, porque as famílias, por exemplo, tem famílias que aceitam, tem famílias que não aceitam, tem família... Eu, por exemplo, demorei para aceitar, mas eu aprendi muito que na síndrome de Rett, que eu via mães que tinham muito mais dificuldade financeira do que eu e eram mais felizes do que eu. Então, essas coisas eu aprendi. Uma coisa que mudou a minha vida foi que, por conta da Catarina, eu fui morar em São José dos Campos, porque lá tinha um grupo de famílias que tinham meninas com síndrome de Rett e que estavam muito bem estruturadas. E eu fui fazer uma palestra lá e eu conheci a cidade. Eu fui falar sobre a síndrome de Rett, eu conheci a cidade e me apaixonei pela cidade e vi os recursos que tinham lá. E eu mudei para lá. Eu me lembro que meu marido estava trabalhando em São Paulo, eu falei para ele assim, olha, eu te acompanhei durante 28 anos, fui morar nos Estados Unidos, morar no Rio, eu vou mudar para São José dos Campos, se você quiser isso, é muito bem-vindo. Você que me acompanha agora, né? Aí ele falou, falou, tá bom, vai lá e compra uma casa. Aí eu mudei para lá e por conta de estar morando lá, eu me tornei arquiteta. Porque do lado do condomínio, 5 minutos da minha casa, tem uma faculdade de arquitetura. E eu fiz a faculdade, me formei, trabalho até hoje, tenho bastante cliente, ganhei alguns prêmios. Então, eu acho que a Catarina me deu isso de presente. Quer dizer, aquele sonho lá de trás que você não conseguiu realizar, exatamente, você realizou depois. Então, e eu consegui manejar minha vida de modo a não atrapalhar meu casamento, de manter o meu relacionamento com meu marido sempre, assim, ativo, somos companheiros, por exemplo, vamos passar o final de semana aqui em São Paulo, nós vamos a São Paulo e tal. Então, eu consegui manter um equilíbrio com as minhas filhas, eu tenho 3 filhas que moram fora. Então, eu consegui, com a ajuda das pessoas que ficam com a Catarina, para ir lá, ficar com as minhas filhas e tal. Então, eu não sei exatamente se eu posso avaliar que eu mudei. Talvez eu tenha melhorado, não sei. Pelo menos alguma coisa alterou. A gente não sabe, nunca vai conseguir precisar isso, exatamente, eu não isso, não tenho como saber se eu seria diferente. Claro, claro. Agora, voltando a falar um pouco da ABRIT, né, da associação mesmo, daquele comecinho até hoje, imagino que tenha tido muitas conquistas. Né? Você conseguiria falar para a gente assim, de uma maneira resumida, como é que foi essa trajetória? Olha, Paiva, o problema da síndrome de Rett é que assim, a síndrome de Rett não dá Ibope. Então, a gente não tem recursos, sabe? Então, por exemplo, é uma doença rara, né? Considerada doença rara exatamente. Hoje, então, né? Por exemplo, a gente já tentou que a gente conseguisse algum recurso e não consegue. Por quê? Por exemplo, se você tem uma associação que trata de idosos, você mostra o antes e depois, entendeu? Você tem crianças de rua, você mostra o antes e depois. Na síndrome de Rett é mais difícil, porque você não tem um retorno,
sabe? Olha, eu vou ajudar a associação e as meninas vão andar, as meninas vão falar. Algo mensurável que a pessoa consiga ver o impacto, né? Exatamente. Então, não tem assim, por exemplo, dizer, olha, eu vou ajudar e vocês vão melhorar. Não, isso a gente nunca conseguiu. O que a gente conseguiu bastante é unir as famílias. Então, hoje em dia, porque quando a gente fundou, nós éramos poucos, a gente tinha no Rio de Janeiro, depois a gente conseguiu uma sede no Paraná, Que ano conseguiu em São começou? Luís, 1990. 1990, 90. bastante tempo já, né? Mas infelizmente, essas outras sedes não foram para frente. É porque é complicado, sabe? Ainda mais sem recurso, né? Sim. Mas a gente teve a Abrit de São Paulo, com a esposa do Dr. Salomão, a Silvana Santos, que manteve a Abrit durante 23 anos. E depois ela resolveu parar, porque ela já tinha trabalhado bastante, e nós assumimos. E aí a gente conseguiu ampliar, até por conta de uma coisa que deu errado, que veio dar certo, foi a pandemia. Porque por conta da pandemia a gente consegue dar consultas online. Então a gente tem geneticista, a gente tem neurologista, a gente tem psicólogo, a gente tem dentista também. Então a gente tem alguns profissionais que conseguem nos ajudar online, coisa que a gente não tinha antes. Sim. A gente tem grupos regionais. O que são esses grupos? Graças ao WhatsApp, a gente fez grupos, assim, região norte, nordeste, sul, sudeste. A sudeste é subdividida porque tem muita gente. Então, as mães trocam. Então, aquela sensação que eu tive de solidão, elas não têm mais. Porque é impressionante, elas trocam muita. A minha filha está com diarreia, a minha filha está com isso. Tenta isso, tenta aquilo. Então, as pessoas estão trocando bastante. Compartilham muita experiência que pode ser um atalho para o outro, né? Assim, eu passei, às vezes, um tempo para descobrir tal coisa, eu já entrego pronto para o outro, né? Exatamente. Então, eu acho que, nesse ponto, a Abrit cresceu muito. Outra coisa que a Abrit cresceu é que a gente tem lutado pelos nossos direitos com o governo, né? Então, remédio... Eu luto muito, sabe? Eu sou muito defensora das mães. Então, eu acho que precisaria ter atendimento domiciliar. Porque, imagina eu, sozinha, pegar a Catarina de 55 quilos, botar nas costas e levar a fazer uma fisioterapia. Eu não vou fazer. Não tem condição, mesmo eu tendo carro. Imagina quem não tem. Então, eu acho que hoje em dia, a gente está lutando muito de políticas públicas para que a gente consiga melhorar a qualidade de vida da mãe e da menina também. Sim, sim. O trabalho que a Abrit faz é sensacional, né? Sou testemunha disso, né? Quero até parabenizar você, né? Como fundadora e, enfim, eterna presidente aí da associação. E imagino que tem um impacto, né, na vida dessas pessoas, na prática, diariamente. Eu queria saber o seguinte, tem alguma coisa que a Abrit está planejando, que vem por aí, que a gente possa contar já? Alguma coisa que as pessoas possam esperar para o futuro? Enfim, como é que estão os planos? Tá. A gente, acho que foi em 1997 ou 98, foi descoberto o gene MECP2, né? Que é o gene causador da síndrome de Rett. E isso a gente deve à Abrit também. Porque tinha um médico que nos ajudava e ele esteve num congresso junto com o Dr. Andreas Rett e falou que nós tínhamos uma família que tinha a mãe mais 5 ou 4 familiares que tinham síndrome de Rett também. E ele, então, ficou de levar essa família e o DNA de quem não pudesse ir, porque, infelizmente, o pai estava preso, eles eram muito pobres, e foram para os Estados Unidos. A Abrit colaborou com passagem, com a mamãe que foi junto e tal. E por causa dessa família e de mais uma família nos Estados Unidos, eles descobriram esse gene. Isso é uma coisa muito boa, porque eu acho que nem no autismo não tem ainda um gene marcador igual tem da síndrome de Rett. Eu não sei, eu não tenho certeza. O autismo acaba sendo multigênico, são vários genes, né? É mais complexo, então, né? por causa desse marcador tão claro, que, lógico, tem algumas nuances que não são exatamente precisas, mas a grande maioria, o marcador é o MECP2,
houve muito interesse científico. Então, tem muita gente, muita pesquisa. E nós estamos já com 3 pesquisas sendo testadas em humanos, tá? Tem 2 são genéticas e uma é de remédio. E Tá, uma medicação e 2 terapias genéticas. E tem dado resultado. Sim. Não que a gente gostaria que as crianças fizessem essa terapia genética e saíssem andando, falando, e se tornasse normal. Sim. Mas não, o que já foi feito no Canadá, 2 mulheres adultas, na Inglaterra, e foi aprovado o Daybu, que é um remédio que melhorou o dia a dia das meninas, né? Mas não foi 100%, 40 e poucos % das famílias desistiram por causa dos efeitos colaterais. Tá. 13 mostraram que teve resultado e as outras nem desistiram, nem melhorou. Sim. Então, o que a gente tem pela frente é esperança. Sim. Tá? Sim. E a luta que a gente está tendo de continuar divulgando, porque a gente ainda tem médicos que dizem que a síndrome é neurodegenerativa, que as crianças morrem, tem barbaridades que são faladas para essas crianças, para essas famílias, né? Então, a Abrit tem lutado muito para que isso não seja verdadeiro. Que a gente sabe, inclusive, que quando foram analisados os cérebros de meninas que já se foram, existe a preservação dos neurônios. Então, não existe essa perda. Então, essa é a maior esperança ainda, porque os neurônios estão intactos. Sim. Tá? Então, o que a gente tem para hoje é esperança. Muito bom, Isis. A Abrit, né, eu digo, a Isis é a eterna presidente, porque é fundadora e desbravou esse caminho, né, desbravou esse caminho no Brasil, conectou ali com a Associação dos Estados Unidos, o que é muito importante, uniu as famílias. Se você precisar de informação precisa a respeito de síndrome de Rett, o site da Abrit está lá, né? A gente vai colocar aqui embaixo aqui o endereço do site da Abrit para você poder acessar e tirar qualquer dúvida e se informar mais a respeito do assunto. E eu queria, Isis, que você pudesse encerrar dando uma mensagem para quem está recebendo agora o diagnóstico de síndrome de Rett, né? Então imagina que tem algumas famílias que agora estão descobrindo que os seus filhos, normalmente a maioria meninas, né? Então suas meninas, mas tem meninos também, né? Lá na Abrit, inclusive, estão recebendo agora esse diagnóstico, né? Que é um desconhecido. O que você diria e que você talvez gostaria de ter ouvido na época, né? Que você não ouviu, o que seria? A gente, só para falar um pouquinho de estatística, a gente sabe que uma menina de síndrome de Rett nasce a cada 5 dias. Então, o número é grande, é o maior causador de deficiência intelectual depois da síndrome de Down. Então, a síndrome que causa maior deficiência intelectual é a síndrome de Rett. O que eu gostaria de falar é... Ter o diagnóstico de síndrome de Rett não é uma carta, não é uma coisa de morte. Uma sentença. Uma sentença de morte. Não, não é. A gente consegue ser feliz, a gente consegue achar o nosso caminho. O importante é a gente não desistir. É importante estar junto. Hoje em dia, se você receber o diagnóstico, peça ajuda. Você vai receber carinho, apoio, tudo que for possível que a gente possa fazer. Só que a gente te pede que depois você também seja essa pessoa que vai ajudar. Uma coisa muito importante que a gente precisa dizer é que a síndrome de Rett, ela não é igual para todo mundo. Por exemplo, a minha filha, ela tem uma saúde de ferro. Ela não fica doente, ela é ótima, graças a Deus. Em compensação, ela é gravíssima, ela não se mexe, ela não se comunica, ela não fala, ela não anda. Então, ela é 100% dependente. Porém,
Tem meninas que cantam, tem meninas que falam, tem meninas que andam, tem meninas que comem sozinha, tem meninas que nadam. Então, não existe essa sentença de morte. Só que, veja bem, o fato dessa menina ter andado, dessa menina ter falado, não quer dizer que se a sua não andar e que a sua não falar, foi um erro seu, porque mãe adora ser culpada. A mãe engravidou, ela já está culpada. Então, não é sua culpa. Muitas vezes é por conta do comprometimento do MECP2, que é diferente de caso a caso. Então, lute, desculpa, lute no que for possível, porque às vezes a tua vida é tão difícil que não dá para você sair para terapia, para ecoterapia, hidroterapia, às vezes não tem condição. Então, peça ajuda, a gente pode orientar do que pode ser feito em casa, mas lembre bem, não esqueça de você. Você é um ser humano, normalmente são as mulheres. Porque uma vez, acho que o doutor Salomão que falou que autista só tem mãe, desculpa, eu sei que você é pai. Né? Eu sei. A maioria acabam sendo as mulheres que tomam a frente. Largam o emprego, exatamente, largam tudo, que assumem o papel de cuidadoras. Exatamente. Né? E até pelo cuidado materno e pelo mundo ser mais machista também. Né? Exatamente. Então, a mãe acaba assumindo e acaba se esquecendo. E no momento que ela esquece do casamento, ela esquece do marido, ela esquece dela, ela esquece de tudo. Então, cuide de você. Em primeiro lugar, cuide de você, porque não é para você se cuidar porque você precisa cuidar da sua filha, não. Cuide de você porque você precisa estar bem. Você estando bem, você vai cuidar bem. Não é para ela, é para você, cuidar de você. E a Abrit tem um programa, que até a Neuza, uma das mãe da Ingrid, que ela consegue 2, 3 vezes por mês ingressos nas melhores peças de São Paulo para as famílias irem, ou levarem as crianças, ou só as famílias irem, tudo de graça. Que é para quê? Para as famílias se desligarem um pouco do problema, para ver que existe um mundo lá fora, sabe? Que ela pode continuar a viver. Então, o que eu digo hoje, não esquece de você, não desista da sua filha, mas não se culpe, porque se você não conseguir as coisas, não é culpa sua. Então, se a minha filha não anda, não é culpa minha, porque a dela anda, entendeu? Então, eu acho que é cuidado para não se culpar de uma coisa que não é sua culpa. Cuide-se e não culpe-se. Isso mesmo, muito bem. É isso aí. Isis, eu quero agradecer demais aí a sua participação, a sua disponibilidade de vir bater esse papo com a gente. Eu que agradeço. Com uma mensagem inspiradora como essa, eu acho que não tem como a gente acabar melhor do que isso, né? A Isis citou o trabalho da Tismo-Me junto à Abrit, talvez seja um assunto até para um outro vídeo, mas só para explicar rapidamente, a Tismo-Me tem uma linha de cuidados e tem acompanhado e monitorado a saúde, né, de pessoas autistas e também de pessoas com síndromes ligadas ao neurodesenvolvimento, e no caso tem feito isso com a Abrit, com a associação aí no Brasil todo. Então isso tem sido um trabalho também muito, muito interessante que tem acontecido. Eu queria agradecer bastante, porque o trabalho que vocês estão fazendo e nos enviando é um trabalho riquíssimo, lindo, super bem ilustrado, esclarecedor. Para nós é um orgulho ter a Tismo como parceira. Eu realmente agradeço, isso deu um up pra gente. Muito bom. Gente, a gente fica por aqui. Até o próximo vídeo. Obrigado, Isis. Obrigada a vocês, obrigada a todos.